Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Papo Reto. Hoje nós vamos falar especificamente da educação do surdo. Como os profissionais estão dando conta de uma demanda tão específica em tempo de EAD. O quão difícil está sendo, mas como essas meninas brilhantes estão dando conta de levar a educação até os seus alunos, de aproximá-los. Hoje nós temos aqui um mosaico bastante diversificado. Nós temos a Catiele, que trabalha com o Centro de Atendimento no Vidal Vagnoni, onde ela atende os alunos surdos e surdos cegos. Temos a Gisele, que é intérprete no Instituto e no CBEJA. Não é mais no CBEJA, só no Instituto. No CBEJA nós temos a Karina, que é intérprete e guia intérprete também no Instituto. Boa noite, meninas. Contamos também com a presença de Larissa, que vai fazer a nossa tradução hoje ali. Ela vai interpretar para a gente a nossa reunião. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo, meninas. Um bate-papo bastante especial hoje. Vamos começar, então, com Catiele. Cati, conta para a gente um pouco, defina para a gente qual é a sua função dentro do centro de atendimento. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Papo Reto. Então, uma das principais funções minhas é identificar as necessidades educacionais específicas do estudante. E, com isso, definir e organizar estratégias metodológicas para esse aluno. O atendimento é dado em cronograma e tem várias etapas. Tem avaliação de ingresso, onde eu faço testes de cores com contraste, o teste de Snellen, que vê a acuidade visual do aluno, o apoio escolar também. Eu dou apoio escolar nas disciplinas de português e matemática, letramento em Libras, se houver necessidade. A estimulação visual, eu faço estimulação visual com atividade de pareamento e justaposição. Conhecimento e treinamento dos tipos de comunicação. É apresentado para o aluno os vários tipos de comunicação. E, como aprendemos, são 10 formas de comunicação. E com qual desses tipos ele se familiariza mais. Além do letramento em braille, atividade de vida diária e orientação e mobilidade. É muita coisa, né, Cati? Para uma pessoa... É muito conhecimento. Tem que ter muito conhecimento. É muito bom, mas agora me diz uma coisa. Em tempo de EAD, como que fica esse atendimento todo? Então, esse atendimento agora é um trabalho cooperativo, principalmente, assim, eu friso isso, que é os guias intérpretes. Eles estão sendo como uma ponta de aprendizado dos estudantes, os familiares, a equipe pedagógica, que tem abraçado a causa, os diretores, os pedagogos, que estão sempre mandando mensagem, questionando algumas coisas também, e com isso eu consigo atender de forma melhor os alunos. Tem que contar com parcerias mesmo agora, né? De todo mundo, para poder atendê-los melhor. Apesar da distância, você tem que se fazer muito presente na vida deles. Muito Exatamente. bom, Cati. Gisele, conta pra gente, define o atendimento pra gente. Qual é a função de um intérprete e como que você está fazendo isso acontecer agora, nesse tempo de EAD? Nós não estamos te ouvindo, Gisele. Enquanto a Gisele aciona o microfone dela ali, eu acho que você poderia tentar sair e retornar, Gisele, para ver se o microfone ativa na entrada, tá bom? Karina, então, enquanto a Gisele faz sua reentrada na reunião, explica para a gente. Você é guia intérprete, né? Então, defina para o nosso público qual é o trabalho de um guia intérprete. O que você realiza no dia a dia, a sua intervenção na sala de aula? Primeiramente, boa noite.
Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas a chuva começou agora aqui, né? Eu estou contando que ela vai ficar só nisso, né? Só na chuva. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar falando do nosso trabalho, e é sempre um trabalho em equipe, né? Nunca a gente consegue fazer nada sozinho, é sempre a gente depende de uma equipe que colabora conosco. Eu sou intérprete no Instituto de Educação, não há profissionais formados aqui, né, em Paranaguá, mas recebemos um treinamento para fazer esse tipo de atendimento com os surdos cegos aqui em Paranaguá. Estivemos em Guarapuava o ano passado, inclusive, para fortalecer esse treinamento, e o nosso trabalho é bem amplo, né? A gente tem que ter contato com a com, e a gente sempre está tentando mediar ali a comunicação entre o surdo cego e o professor, né? Eu sempre digo que o trabalho do intérprete é esclarecer, principalmente, assim, num primeiro momento, que o surdo, ele não entra na caixinha do cego, não entra na caixinha do surdo, ele tem uma especificidade a mais, né? Então, numa escola como o Instituto de Educação e o CEBEJA, que são escolas, que são centros de inclusão de estudos há muitos anos, atendem surdos e recebem surdos há muitos anos, eles já têm esse contato com a surdez há muito tempo, então eles já sabem trabalhar com o aluno surdo. Mas o aluno cego, surdo cego, ele querendo ou não, uma novidade. Então, a gente precisa estar ampliando esse conhecimento dentro do atendimento, né, dentro da necessidade dele. A gente também precisa sempre estar colocando essa especificidade, porque o surdo cego, ele não se mostra cego, você não olha para ele e diz, essa pessoa é surdo cego, né, porque geralmente os alunos que nós atendemos, eles têm baixa visão. Então, você não consegue visualizar ali a especificidade dele. Então, às vezes, ele passa batido ali entre as pessoas e elas não percebem. Então, a gente tem que estar acompanhando de perto, fazendo a guia também, né, a interpretação dentro da sala de aula e promovendo essa inclusão, essa acessibilidade e a interação entre o professor e os outros alunos também. Os colegas, eles são uma etapa importante da inclusão. Muito bom. Gisele, seu som voltou, minha querida? Voltou sim. Ótimo. Então conta pra gente lá. Qual é o trabalho de um intérprete? Como que você faz essa intervenção no seu dia a dia? Boa noite, Adri. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Papo Reto. Então, o nosso trabalho ali de atuação, né, como tradutores e intérpretes de línguas e sinais, né, no caso, Língua Brasileira de Sinais, a Libras, é para mediar a comunicação. Só que isso era uma coisa que acontecia na aula presencial. A gente só mediava a comunicação e, em alguns casos, a gente orientava para a questão dos critérios diferenciados da avaliação da língua portuguesa pelo estudante surdo, né? E também, em alguns momentos, uma adaptação curricular quando necessário. Mas, principalmente da língua portuguesa, né? Pela língua portuguesa ser a segunda língua do sujeito surdo. Mas agora, nesse momento em EAD, a gente sente outras necessidades. A primeira que eu sinto é de aproximação com a comunidade e a cultura local. Então, assim, se a gente não tem um estreitamento, uma proximidade com com os nossos alunos, com os nossos estudantes, a gente não ganha a confiança deles. Então, a gente precisa de estabelecer muito esse vínculo, embora muitas pessoas, até pesquisadores, falem que o trabalho do tradutor e intérprete seria só mediar a comunicação, mas a gente vê que nesses momentos agora, né, nesse momento que nós nos encontramos, que foi um momento que pegou todos de surpresa, é diferente, é bem diferente. A gente precisa dessa aproximação para que eles não percam a motivação, sabe? Então, eu sinto assim, que no começo, no início, né, quando iniciou a aula EAD, eles pensavam assim, como todo adolescente, né, eu atendo 4 alunos que estão no ensino médio, 4 estudantes surdos, terceiro ano do ensino médio.
Então a preguiça batia, eles achavam que, não vai dar nada se eu não assistir a aula hoje, se eu não fizer hoje, amanhã eu faço. E aí eles foram vendo que o ritmo de atividade começou a acumular, né? Que era necessária a presença deles lá para fazer a presença, para participar. E aí, a partir do momento que eles começaram a perceber, opa, é aula normal. Tem professor lá dando aula, só não está pertinho de mim, mas ele está lá dando aula, ele está lá. Tem o meu professor da sala de aula que está acompanhando esse trabalho, o meu professor da sala de aula está postando as atividades e tem o tradutor e intérprete ali para apoiar, né? Então, a partir do momento que eles perceberam isso, é que eles começaram a correr atrás. Então, assim, tudo sempre com muito carinho, com muito cuidado para não afastá-los, né? E o que eu sempre digo para eles, vocês estão no 3º ano do ensino médio, falta tão pouquinho para a formatura, daqui a pouco já tem, né? Já teve inscrição do Enem, por exemplo. Então, nós fizemos a inscrição de 6 estudantes surdos esse ano ali do Instituto de Educação. Alguns da formação de docentes que estão no último ano e os 4 que estão no ensino médio. Então, assim, é uma conquista para a gente, né? E a gente vê que eles têm algumas dificuldades, como entrar no site. No começo, né, da aula do Classroom, eles tinham dificuldade de entrar, aí a gente teve que explicar certinho o tutorial para eles, próximo, teve que fazer uma reunião presencial, para que eles pudessem entender realmente, sabe, como é que entrava, como é que acessava, dar esse suporte. Então, eu penso assim, que a gente realmente continua sendo ponte, mas mais que isso, mais do que a ponte de comunicação, um vínculo, um elo bem forte entre o professor, na nossa sala de aula, entre os professores que estão lá na aula EAD, os nossos colegas tradutores e intérpretes que estão lá, e principalmente entre o aluno. Então, assim, eu acho que é como a Karina acabou comentando também, é uma rede de apoio, a Cati também falou sobre isso, é uma rede de apoio. Se nós não estivermos unidos, o trabalho não avança. E assim, com carinho, conhecendo, respeitando o limite de cada um, porque cada ser humano é individual. Então, não adianta a gente falar assim, o surdo é assim. Não, cada surdo é um ser humano específico, tem sua necessidade específica. Por exemplo, eu atendo surdos que trabalham e surdos que não trabalham. E eu vejo a diferença também nesse aspecto, né? Porque aqueles que trabalham, eles têm menos tempo para estudar, então precisam de mais apoio, de mais incentivo. Eu acho que seria isso. Muito bom, Gisele. Ficou bem claro para a gente. O trabalho de vocês vai além dessa questão das traduções, das interpretações. Vocês são a voz desses alunos. Vocês levam a voz deles para que os outros os ouçam. Vocês fazem essa ponte do momento educacional com toda uma vida, com toda uma carga, uma bagagem que eles trazem, né? Eles não são só mais um número ou mais uma estatística dentro da escola. Eles se tornam reais a partir do momento que vocês agem, que vocês levam essa dificuldade para os professores deles e mostram: este aluno precisa de algo que você vá um pouco além por ele. Alguns detalhes bem pequenos fazem a diferença na educação especial de um modo geral. Mas a gente aprende com o tempo coisas do tipo não falar rápido demais, permitir uma leitura labial, acertar a luz para o aluno, diminuir o ruído de sala. E os colegas aprendem tanto, os professores aprendem tanto com eles, e são pequenos ajustes que permitem que eles participem num pé não de igualdade, mas de equidade. Esse é Exatamente. o papel de vocês, trazer a equidade para esses alunos, porque ficar incluso dentro de um processo de exclusão educacional, como muitos já estão, ele só vai estar inserido na nossa sala, né, gente? Ele vai estar inserido e não incluso. Eu vejo o papel de vocês que vai muito além. Vocês são as inclusoras desses alunos. Cati, conta para mim como que ocorre essa questão do trabalho colaborativo com os demais professores que atendem seu aluno. Então, como a Gisele falou, é uma rede de apoio mesmo. Nós temos que estar a todo tempo conversando por áudio, por reuniões no Meet, sobre as necessidades específicas do aluno. Tanto que para um aluno em específico foi necessário
elaborar uma apostila interdisciplinar, vou falar mais tarde como que foi elaborado, juntamente com os professores da disciplina, e principalmente com a guia intérprete, Aline, que estava junto comigo fazendo esse trabalho. E os demais alunos, eles conseguiram uma certa autonomia através dos guias e intérpretes, e quando eles chegam para mim, eles têm até anotado na agenda quais as necessidades deles. Eu acho isso muito interessante. E também os próprios guias e intérpretes mandam, durante a semana, alguma especificidade da semana, alguma coisa que o aluno necessita. E, realmente, isso tem sido um fator muito importante, essa colaboração, essa unidade, né, para melhorar cada dia mais o atendimento. Que é possível fazer um atendimento EAD. Você tem mais olhos por fora do teu centro de atendimento, então. Isso. Tem olhos que te permitem enxergá-los além da sua própria visão. Muito boa essa rede, Kati. Gisele, conta pra gente lá quais os recursos que você utiliza com os seus alunos, aplicativo, tecnologia em geral. Do que você acha que depende para você ter sucesso nas suas práticas? Olha, eu vou te contar que uma coisa bem simples que funciona bastante, pelo menos com os alunos que eu atendo, é a videochamada no celular. Então, assim, eles têm alguma dificuldade em relação a alguma atividade específica, eles não entenderam. Então, a procura deles, o primeiro momento de contato comigo é pelo vídeo, pela chamada em vídeo. Eles fazem chamada em vídeo, às vezes os 4 ficam juntos, sabe? É bem interessante, e às vezes é individual. Aí eles me perguntam, não entendi essa atividade, o que quer dizer isso? É como se fosse uma glosa, né, de alguma palavra na língua portuguesa que às vezes eles não entendem na disciplina ali. E aí eu faço a interpretação na Libras e tento aproximar mais da cultura deles, né? Aquilo que eles muitas vezes, um termo específico da disciplina, tento aproximar mais, uma forma bem mais, assim, como eu posso dizer, realista, né? Bem prática, para que eles possam entender. Muitas vezes eu recorro também aos professores. Quando eu também não entendo, acontece, sabe? Porque a gente está aqui o tempo todo aprendendo, né? Eu tenho essa consciência de que, nosso trabalho, ele não para. O nosso estudo, né? Eu vejo que a gente tem muito ainda a aprender. E assim eu pergunto para os professores, eu tenho uma aproximação muito grande, por exemplo, com a professora de Química, onde tem muitos termos específicos da disciplina dela, e daí a gente troca muito figurinha. Ela agradeceu em outras oportunidades, porque uma coisa bem simples também que eu tinha dito numa reunião de professores, é que o giz colorido fazia diferença para o estudante surdo, pela questão do estudante surdo ser visual. Então, tudo que fosse destaque, né, tudo que fosse mais importante, que eles destacassem com um giz colorido. E ela falou que fez enorme diferença isso na sala de aula, que ela percebeu que realmente, nossa, como fluía. Ela falou, nossa, é uma coisa tão simples que a escola tem à disposição e que ajudou, né? E agora, nesse tempo de EAD, aí a nossa tecnologia, né, o que muda, é essa questão da tecnologia e o acesso que eu tenho tido muito com os alunos surdos, com os estudantes, é a videochamada em Libras, videochamada pelo celular. E também as aulas pelo NET. Então, a gente tem tido muito sucesso nessas aulas. Os professores, a professora de língua portuguesa, a professora Célia, do ensino médio, uma professora, inclusive, muito responsável, ela fez agora, essa semana, uma aula explicando, inclusive, que agora a chamada do aluno, né, é diferente, que ele precisa responder uma pergunta para poder acessar a chamada, né, que isso seria importante, eles teriam que responder. Ela fez algumas explicações assim e algo sobre produção textual. Então, assim, tudo que é referente à produção textual é o calcanhar de Aquiles dos nossos estudantes surdos, porque é a segunda língua, né? Como se para nós fosse o inglês, ou qualquer outra segunda língua que a gente tivesse como estudante aprendendo. Então, é a parte mais difícil, digamos assim, para eles. E foi muito esclarecedora, foi muito boa, a gente conseguiu participar. Haverá outra manhã, ela vai fazer mais uma manhã, porque alguns alunos ficaram com dúvidas. E eu acho que a gente tem se comunicado assim, sabe? E eu estou tendo muito sucesso, nós estamos tendo muito sucesso com uma aluna específica nossa, com uma estudante surda, que está se destacando entre os alunos ouvintes. E todos os professores estão elogiando todas as atividades que ela posta, a participação dela. Em língua portuguesa, ela foi uma das maiores notas da sala de aula. Em química, foi uma das maiores notas nesse trimestre, né, que os professores já avaliaram, já fizeram conselho e tudo mais.
Então, isso deixa a gente muito feliz. Eu gostaria que todos, né, alcançassem esse patamar. A gente ainda não conseguiu, mas a gente está no caminho. E eu estou sendo bem sincera em dizer que no começo eu mesma tive muito receio, e não é por eu estar aqui na sua presença, Adriana, mas a gente teve bastante apoio, né, da sua coordenação. Você sempre esteve presente. Eu acho que eu deixei até você de cabelo em pé no começo, porque eu também estava voltando de um atestado médico, então eu já cheguei direto na pandemia, né? Já cheguei direto no vucu-vucu. Aí eu vi que eu tinha 4 estudantes para atender e fiquei receosa. Falei, e agora? Como que vai ser, né? Será que eu vou dar conta de atingi-los? Então, a minha, como eu posso dizer, a minha angústia bateu naquele momento, né, no início. E depois eu fui vendo que era possível, que a gente, aos pouquinhos, a gente ia caminhando juntos. Eu tive muito apoio da escola também. Eu não posso, eu tenho que agradecer demais, demais a pedagoga também do nosso colégio, lá do Instituto, a professora Kelly, que ela também, nossa, ela é incansável, assim, tudo. Ah, eu preciso do CGM do aluno tal, né? Nossa, é no momento, assim, ela é incansável, sabe? Ela trabalha 20 horas, mas parece que ela trabalha 60 ou 80 horas, porque ela está o tempo todo para nos ajudar ali, para nos auxiliar. A diretora auxiliar, a professora Darcila, enfim, a gente tem uma equipe, a nossa diretora mesmo, geral, mas eu acredito que a diretora sempre tem muito mais atribuições, né, na escola, ainda mais um colégio grande como é o nosso colégio, Instituto de Educação, mas, assim, a gente tem muito apoio dos professores também, e isso também ajuda muito, sabe? Essa união que a gente tem nos conforta, nos deixa mais fortalecidos, nos faz acreditar que é possível, que a gente juntos a gente vai conseguir. Eu acho que é isso. Eu creio que não só os recursos tecnológicos, mas os recursos humanos estão fazendo toda a diferença, pelo que eu ouço de vocês aí. E É isso. se vocês estão bem amparadas, o aparato tecnológico ele só complementa, né? O que nós precisamos é de seres mais humanos mesmo. Esse momento está fazendo muita gente parar e olhar para dentro, né? E perceber as dificuldades e perceber que no momento onde a gente precisa se distanciar, nós precisamos cada vez nos sentir mais próximos. É uma coisa que esse momento pandêmico aí está fazendo eclodir nas mentes das pessoas. Karina, me conta uma coisa, você atua no CBJA também, né? Sim, atuo. Como que você vê a situação desses alunos? Porque como a gente falava agora há pouco da questão da inclusão, para além da distorção de idade desses alunos, tem a condição social que normalmente não é favorável, habitualmente não é via de regra, mas, e ainda os seus alunos possuem uma deficiência. Esses são alunos que estão à margem do sistema, mas a oferta da educação é uma tentativa de resgate da história, de direitos, de equiparação social. Fala para a gente sobre o seu trabalho com esse público. O que, que você acha que tem de mais importante nesse momento para com eles? Bom, primeiro eu preciso mandar um abraço para a equipe do CBJA. Eu trabalho no CBJA desde 2007. Eu sou PSS, mas trabalho direto no CBJA, no Instituto de Educação, desde que eu entrei. Então, são duas casas que nos acolhem, né? O CBJA e o Instituto também acolhem os surdos desde antes de 2000, do ano 2000. Então, são dois polos de inclusão, né? O CBJA ele teve que aprender a trabalhar com o surdo, com a surdez e tudo que vem junto com ela, né? Então, lá no CBJA, a realidade é bem específica, porque para você ser professor do CBJA, você tem que ser professor, psicólogo, doutor, você tem que ser tudo, né? Você tem que ouvir, você tem que acolher, não adianta só você ser professor. E todos lá já têm essa ideia, que é ser professor de CBJA. Então, é acolher. Qual é a necessidade do aluno agora, nesse momento de pandemia? Ah, é uma necessidade de alimento, então a gente vai se organizar com relação ao alimento. Ah, é uma necessidade porque é um aluno de sala de recurso, então a gente vai organizar isso também. E é tudo muito dinâmico, muito rápido. De um dia para o outro, as pessoas já têm uma estratégia, já bolam um plano para atendimento. Então, não foi diferente também com a surdez, né? Então, organizou-se
junto com a equipe, todos os surdos que são atendidos, todos os intérpretes que atendiam, e a gente dividiu quem ia atender quem, e há um ou outro surdo que não tinha a comunicação. Há um outro surdo que mora longe, não mora em Paranaguá, e vinha por transporte, né, para estudar. E aí, como é que a gente ia fazer com tudo isso? A gente também teve que rever todas essas situações. E o mais legal, que eu acho que a gente vai falar nesse papo todinho, é o apoio que a gente recebe. Só o intérprete não consegue fazer nada, nem o guia intérprete não consegue fazer nada sem o apoio da escola. Então, como eu disse, essas duas escolas, elas abraçaram tão forte a causa da surdez, da comunidade surda em si, porque não é só o surdo que estuda na escola, mas é a sua família e a condição em que ela está no momento, e isso aconteceu e a gente está conseguindo alcançar a todos. E é muito bom, porque quando eu compartilho os prints, as fotos com o grupo do Cebeja, em específico agora, eles aplaudem e eles ficam felizes porque é mais um que eles alcançaram. Tem uma aluna surda, por exemplo, em que não tem comunicação, não tem celular, não tem telefone, não tem como, e aí é só indo na casa dela. Então, no momento em que a gente vai, ela tem problema de saúde, ela não pode sair de casa. Então, no momento que a gente vai levar o alimento na casa dela, a gente também leva a atividade, explica a atividade ali naquele momento e pega a atividade anterior, porque ela não consegue esse acesso. Então, assim, se não tiver o apoio de toda a escola para tudo isso acontecer, a gente não consegue fazer. E a adaptação que os professores fazem junto à professora Eunice na sala de recurso é maravilhoso, então não tem como a gente reclamar, né? Porque as coisas estão acontecendo, né? As estratégias estão sendo executadas e elas estão tendo um êxito que a gente não imaginava. Diante da situação, a gente não imaginava que ia conseguir alcançar tantos alunos assim, né? E a gente fica muito feliz por isso. As palavras de ordem de vocês aqui: acreditar, ir aos poucos, apoio, humanizar. É isso que a gente vê em comum no discurso das três: o apoio das escolas, o apoio das instituições, das equipes. Muito bonito de ouvir. E uma outra coisa que é comum à fala das três é a paixão que move vocês pelo que vocês fazem. Então, sintam que, em nome do NRE, eu as abraço bem forte, daqueles abraços de tirar o ar, gente. E quero fazer isso presencialmente assim que possível também. Tenho muito orgulho do trabalho de vocês, meninas. Eu vou compartilhar com o público aqui algumas imagens que nós temos. Gi, eu vou começar apresentando umas imagens que balizam o que você falou durante a sua apresentação, tá bom? Ok. Aí, Gi, conta pra gente o que essa imagem mostra. Nossa, eu não estou vendo, acredita que eu não estou vendo? Aqui tem uma mensagem, uma troca de mensagem com a professora sim. Esther. Tá. A professora Esther. Então, a professora Esther é uma professora que também já trabalha há algum tempo com estudantes surdos. O mais curioso é que ela veio de Tocantins, aqui para o Paraná, trabalha aqui com a gente no litoral já há algum tempo, né? E ela é uma professora assim que ela se preocupa muito para que todos os alunos aprendam. E ela sempre diz assim: cada vez que eu ganho um estudante surdo, um estudante que está incluso, eu estou ganhando os demais, porque uma estratégia que eu faça para um pode ser que esteja ajudando a todos. Então a gente trabalha muito em parceria, muito próxima. E a professora, ela me emocionou com essa mensagem, porque ela disse que a aluna, estudante, né, ela autorizou que eu falasse, né, que nós colocássemos essa mensagem. Então, que a aluna Gabi, que é uma estudante surda, né, do terceiro ano do ensino médio, que ela fez tudo, que ela está participando de tudo e que ela está se destacando, que ela fica muito feliz, que ela está muito bem, que ela continue assim. Então, é isso que faz a gente
feliz, faz a gente acreditar, faz a gente continuar, mesmo com as dificuldades, porque nem tudo é mar de rosas, a gente tem sim as superações, eu ainda não consegui atingir os meus 4 alunos, assim, alguns estão com mais dificuldade, questão de trabalho, tem um estudante, por exemplo, que ele ele trabalha na farmácia popular e às vezes a farmácia manda ele em treinamento lá para Santa Catarina. Então ele fica 1, 2 dias para lá e retorna. Aí nesses 2 dias ele já perde alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Eu tenho outro que tem dificuldade na internet. Então, assim, são superações, são coisas que a gente está tentando ajustar, mas que a gente, aos poucos, aquilo que a gente conversou, aos poucos, tendo consciência, tendo conhecimento, como eu falei, a proximidade com a cultura local, né? Conhecendo as famílias, conhecendo as situações, a gente vai ajustando. Porque ninguém é igual a ninguém e a gente não pode, não deve jamais comparar. Mas a gente fica feliz, né, com o relato da professora, que foi um relato real que está aí, e não só ela, infelizmente a gente não tem como gravar, né, eu acredito que não tem como gravar, mas na aula passada também a professora de língua portuguesa fez a mesma fala que a professora Esther fez por escrito, só que ela fez de forma oral, né, falando do destaque da aluna em relação à turma, né, como a aluna está bem, como a aluna está participando, e inclusive numa disciplina em que é a dificuldade dos estudantes surdos, né, então a gente fica muito feliz com isso. Ela diz aqui na mensagem: Gabriela fez as atividades online, o que já é um grande avanço para a gente, né? Ver os alunos fazendo online, e acertou metade. Até agora foi a que mais acertou. Está de parabéns. Então ela se sobressai aos ouvintes, inclusive, né? Isso, exatamente, assim, e ela participa de tudo, sabe? Até teve uma situação da disciplina de geografia, né, que tinha uma atividade que era uma atividade extra, só que ela não sabia que era atividade extra, e ela já tinha feito todas as atividades solicitadas pelo professor da disciplina. Aí ela me procurou, né, via chamada de vídeo, chamada vídeo WhatsApp, né? Ela me chamou e falou: Olha, não tô entendendo, tá muita pergunta, tá difícil. Ela falou: Já fiz várias, eu fiz 8 tarefas. Ela disse para mim: Fiz 8 tarefas, mas essa aqui eu não tô entendendo. Aí eu conversei com o professor, porque tinha 25 questões, né? Era bastante questões mesmo. E daí o professor explicou que não, que na verdade aquela atividade era uma recuperação para os alunos que não tinham feito as atividades anteriores. No caso dela, ela já tinha feito, né? Então, assim, isso deixa a gente, nossa, imensamente feliz pela responsabilidade, sabe? Por ela ter entendido no primeiro momento, quando eu tive uma conversa com eles, foi presencial, como eu falei. Eu achei que foi necessário eu encontrar e olhar nos olhos, sabe? Mesmo com máscara, a gente teve todas as medidas de segurança, a gente passou álcool em gel, mas a gente teve um encontro na escola que eu preferi olhar nos olhinhos deles e explicar como é que eles tinham que entrar no tutorial, como é que eles faziam para acessar. A gente pontuou algumas coisas e eu pontuei a questão de que era importante, de que ia continuar a aula, que não é porque a gente não estava próximo que a aula não ia continuar, que a aula continuava, né? Mesmo online, mas que a gente tinha que participar, que eu ia estar junto, que eu ia estar apoiando, que eu ia estar sempre ali presente para tudo que eles precisassem. Que a escola também estaria presente, que os professores também. Então, eu fiz essa fala com eles e ela entendeu. E assim, o que me deixa mais ainda encantada no quesito dessa aluna é a questão de que ela tem uma situação social bem difícil. O celular é um celular bem simples, comunitário, entre as irmãs. É uma casa com várias irmãs. E, assim, cada uma estuda em uma escola diferente, escolas públicas diferentes. Eles também estão com aula EAD, né? São escolas da nossa rede. E, assim, o que é bonito, a amor, a harmonia nesse lar, onde todos se respeitam e é um espaço para todos utilizarem o mesmo material, entendeu? Então, isso aí me deixa muito contente também, é um exemplo para mim, ela é um exemplo de superação, é um exemplo que eu trago para a minha vida, que muitas vezes a gente reclama, né, Adri, de alguma coisinha que não dá certo aqui ou ali, e aí a gente vê uma situação dessa e pensa, nossa, olha aí, o que é superação? O que é ser resiliente, né? Então, eu acho que é isso. Vou passar para a próxima figura ali, é uma foto que me chama muita atenção. Então tá ali. A legenda da foto é:
O dia em que será a prova do Enem não sabemos, mas por garantia, os 6 surdos nessa fase já foram inscritos. Acreditamos numa educação de qualidade e acessível para todos como agente de transformação social. Então, esse aí foi o dia que nós também nos encontramos presencialmente no laboratório do Instituto de Educação. A pedagoga nos aguardou lá nesse dia, a gente combinou certinho, né? Ela foi, os alunos também foram. Aí, os dois alunos que estão na foto, uma é a Gabi, essa aluna que a gente falou, que é bem esforçada, e o outro é o Tiago, que trabalha na farmácia popular. Então, ele saiu da farmácia nesse dia, nós esperamos ele um pouquinho, né? Ele pediu uma licença um pouquinho lá para o chefe dele e veio ali para a gente poder fazer a inscrição, porque eu precisava dos documentos deles, inclusive eu precisava anexar a audiometria para provar que eles eram surdos e solicitar a prova em vídeo Libras para eles, que isso também foi um avanço da comunidade surda na questão da legislação, as provas, né, em vídeos Libras que até então não existiam, que eram todas escritas, agora eles têm essa opção, né, de solicitar avaliações oficiais através de vídeo Libras, né, então, que facilita muito para eles, né, com certeza. É o que parece óbvio para a gente, né, esse tipo de coisa, e demora-se tanto para a legislação liberar uma acessibilidade que para eles é simples, né, mas para o nosso aluno é essencial, é vital isso. Adri, essa foi uma luta da comunidade surda, de familiares irem para as ruas, de surdos irem para as ruas, de intérpretes irem para as ruas para solicitar que isso acontecesse, sabe? Então, assim, hoje a gente consegue ver que na questão dos vestibulares já existe um critério diferenciado da avaliação da língua portuguesa para estudantes surdos, né? Então, quando pega um texto de um aluno surdo, eles sabem que aquele aluno estudante é surdo, sem saber o nome dele, com certeza, né, mantendo o sigilo da identidade, mas eles sabem que se trata de um estudante que está escrevendo numa segunda língua dele, né? Então já existe um critério, um olhar diferenciado para essa correção, porque não vai ter todos os conectivos que nós, que somos ouvintes e que somos usuários de primeira língua, da língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, eles não vão ter, né? Porque eles têm uma outra cultura em relação à sua própria língua, né? A sua primeira língua é a Libras, então o português sempre será a segunda língua. E a gente já tinha isso, mas assim, as provas eram todas escritas no português. E qual é o intérprete ou a intérprete Superman, Super Mulher Maravilha, que ia dar conta de interpretar todas as disciplinas ali naquele período de vestibular, todas as questões, né? E ainda assim, e ainda ficando sempre aquela marca de que o intérprete pode estar passando alguma cola, o intérprete pode estar fazendo a interpretação e ali já está dando uma resposta. Então, para ver idoneidade nesse processo, houve essa questão, né, que é essencial para ele, mas com muita, muita luta. Então, eu participei de um Enem, acho que há 2 anos atrás, foi o primeiro Enem que teve o vídeo em Libras. E aí eles abrem o CDzinho na frente da gente, vem o laptop para o aluno tudo utilizar, e a gente fica ali só praticamente como fiscal, né, mas a gente não participa do processo de tradução. Então, assim, de interpretação. É um avanço da comunidade, como você falou, uma coisa que deveria ser óbvio, deveria já estar acontecendo há muito tempo, já que a Libras é a segunda língua oficial do nosso país, desde 2002, né, através de uma legislação, e já devia ser óbvio isso, mas não é. Tudo é com muita luta, com muito sacrifício, a gente tem muita coisa ainda para conquistar. Mas eu acredito, assim, que com boa vontade, com cabeças e mentes abertas, né, para possíveis mudanças, a gente vai conseguindo, sim, a gente vai conseguindo atingir os objetivos e melhorar cada vez mais, né, tanto para essa geração que está aí, quanto para as próximas que virão. Gisele, essa tua fala me abriu uma nova questão aqui. Eu sei que eu não passei para vocês anteriormente, mas eu gostaria de te perguntar a respeito do Clécio. Como que vocês estão fazendo com essas questões? São infinitas questões nos questionários. Os alunos precisam saber o que é obrigatório, o que é complementar, o que é retomada de conteúdo. E vocês também precisam saber o que é de caráter obrigatório para esse aluno. Karina, só uma coisinha. Quanto tempo você demorou com a Nathalie naquele vídeo que eu assisti?
Eu não terminei. Eu desisti dele, porque era inviável. Mas eu vou te contar. Era um formulário simples em que ela tinha que colocar o e-mail dela, o nome e responder 7 perguntas. Só para colocar o e-mail dela, ela levou 20 minutos. 20 minutos. Só para colocar o e-mail. Porque não é uma linguagem própria de Nathalie. Ela não tem essa intimidade com as tecnologias. É um contexto bem específico, porque até hoje pela manhã, numa reunião, eu citei isso. É um trabalho bem legal do Vidal, não trabalhar com tecnologia em sala de aula do aluno, né? Não usar o celular. É uma proposta, assim, que eles fizeram até um marketing em cima disso e ficou bem legal. Então, os alunos do ensino fundamental, eles não têm o costume de usar o celular na escola. Só que o ouvinte, ele usa o celular em casa. E a Nathalie não usava muito pouco, por conta da questão visual dela, ela usava muito pouco. Então, ela não tinha intimidade com tecnologia. Quando ela começou esse ano, eu falei, olha, você precisa trazer o celular. Ela falou, não, escola e celular não combinam. Eu falei, mas eu preciso, nós vamos trabalhar com pesquisa, e é muito dinâmico, a gente vai precisar. E ela falou, não, sempre resistente. E aí começou a pandemia, ela não tinha habilidade no computador, o Jaederson tem, que é o irmão dela, e aí eu falei, e agora? Então a gente está descobrindo tudo, desde o começo, a copiar, colar, aonde está algum acento no teclado, onde está o arroba no teclado, e aí é um parto. Mas é a nossa vida, é o nosso contexto agora atual, e a gente tem que aprender a lidar com isso tudo, né? Com essa tecnologia. Então, assim, era uma proposta muito boa, mas a gente não contava que a gente ia precisar dessa tecnologia, né? Com ela em específico. O que facilitaria para vocês? Eu posso dizer? Eu posso responder? Por favor. O que facilita muito a nossa vida é o Meet. É o visual, é o poder ver o aluno, é poder o aluno ver o professor. O Meet, ele veio com uma proposta de uma ferramenta de auxílio, mas é para o surdo, e eu posso dizer para o surdo cego, ele é de extrema importância. O aluno vê o professor, não sou eu que estou ensinando o aluno, a Karina aqui, né? Eu sou intérprete, o guia intérprete, eu não sou professora. Então, assim, trazer o aluno para perto novamente do professor é excelente. Porque, como eu sou guia intérprete, eu tenho acesso à Nathalie, ao e-mail da Nathalie, às atividades da Nathalie todinhas, né, como guia intérprete dela. E aí, eu fico com muito mais vínculo com ela. E ela fica muito mais dependente de mim. E uma das propostas da guia interpretação é você dar autonomia ao surdo cego. Então, assim, fazer essas atividades com ela é necessário, porque ela tem essa autonomia, ela tem o 2º, 3º, 4º ano ainda no magistério, então ela precisa prosseguir aprendendo essas tecnologias. E ela para perto dos professores tem sido excelente. Então, eu posso dizer assim, o Meet ele tem sido uma ferramenta muito boa. Os professores que estão utilizando com a Nathalie, estão trazendo a Nathalie para perto, e estão dando autonomia para ela poder realizar as atividades. Então, eu acredito que isso, para todos os outros surdos, também seja realmente... o contato visual para o surdo é muito importante. Ele saber com quem ele está falando e ele ver a expressão de quem está falando, para ele ter confiança em você. Então, eu acho que é um recurso, uma ferramenta maravilhosa. Esse Meet que você se refere, então, tem você, Nathalie, e o professor da disciplina. Exato. Quando é os 3, ou quando é mais, até mesmo quando está o professor em sala virtual com os alunos, a Nathalie interage com os colegas dela, que sabem Libras, que sabem interpretar ali no básico que eu digo, né? Eles sabem lidar com a Nathalie, então eles sabem as especificidades da surdo-cegueira. Foi dado treinamento para eles no começo do ano, graças a Deus, então todos têm muita empatia.
né? Pela situação da Nathalie, todos ajudam. Ela faz parte de um grupo dentro do primeiro ano do magistério de 5 pessoas que sabem língua de sinais. Que maravilha isso. É. Gi, eu vou voltar lá no último slide seu, na última fotinha, para você compartilhar com a gente esta situação aqui. Conta pra gente, Gi. Essa, é que eu não tô conseguindo visualizar. Essa qual que é, Adri? Tem o Tiaguinho Prinzoff ali. Ah, Você. sim. Sim, essa daí foi bem no comecinho, tá, da pandemia, que ele estava com dificuldade de acessar, sabe? Justamente porque ele trabalha, ele tem essas questões que às vezes ele faz esses treinamentos, né, fora, em outro estado, em Santa Catarina, que a farmácia manda ele para lá, e aí ele tem mais dificuldade de acessar o Classroom. Então a gente foi até a escola com a pedagoga do turno, a professora Vera, e estava um dia chuvoso, com uma chuva forte, forte, mas bem mais forte que a de hoje. E pode ver que a gente está com sombrinha ali na foto, né? E a gente pegou os livros didáticos com ela e as atividades para o aluno. Daí o aluno tem respondido as atividades e tem devolvido. Foi a forma que a gente encontrou mais viável com ele, né? Para o atendimento dele. Assim, foi mais viável do que a atividade online, porque ele não estava conseguindo acessar. Que interessante. E assim, mesmo ele estando distante, ele tendo as atividades impressas, ele consegue fazer, né? Consegue fazer, então, daí assim, e quando ele tem a dificuldade, né, ele conversa comigo, ele me faz as perguntas tudo via WhatsApp, né, como eu falei, videochamada, e daí a gente consegue fazer essa interação, tá próximos dessa forma, como a Karina falou, né, visualmente, né, com a língua de sinais, mas ele tendo acesso às atividades impressas facilitou para ele. Legal. Cati, compartilha com a gente um pouco daquele material maravilhoso que você tem postado na sala matriz. Nós temos uma sala de aula no Classroom matriz, e aí uma das salas que nós temos é a sala dos intérpretes, e aí onde esses colegas aí compartilham o material que tem produzido e dado acesso para os seus alunos. Dessa forma, alivia um pouco da carga que um intérprete pode usar o material produzido pelo outro, compartilha-se várias ideias, e a Kátia compartilhou um material que realmente vale a pena ser lido, gente. Muito legal aquilo que você fez. Apresenta e conta pra gente mais ou Tá menos. ok. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo uma tela preta. Vamos ver aqui. Tá aparecendo agora? Não. Acho que você tem que fechar a apresentação e abrir ela de novo. Ou abrir como janela. Agora sim. Agora. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, o centro de atendimento, como eu tinha dito, está localizado no Colégio Professor Vidal Vagnoni. Quero mandar um abraço para a equipe pedagógica, a pedagoga Márcia, a diretora Luciana, a diretora Carla, que abraçaram a causa. A minha companheira de estudo também, que é da sala de recurso surdez, professora Daniele Ribeiro. E a sala ela é bem recente, ela iniciou no segundo semestre do ano passado. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu atendimento. Devido à pandemia, a sede passou umas orientações, eu vou falar rapidamente aqui algumas que são necessárias. Informar aos pais e aos responsáveis pelos estudantes do SEC sobre a organização das aulas. Isso tem acontecido desde o começo do ano, com a equipe pedagógica dentro do grupo do WhatsApp mesmo. Apoiar as famílias na mediação do processo de aprendizagem. Orientar sobre a utilização dos materiais de comunicação, se necessário. Produzir e adequar o material de forma digital ou impresso, de acordo com as necessidades dos estudantes. Elaborar um planejamento de trabalho para o retorno das aulas dos estudantes. Eu coloquei aqui a respeito do intérprete também. Um profissional que domina diversas formas de comunicação,
utilizada pelas pessoas com surdo-cegueira, podendo fazer a interpretação ou a transliteração. A transliteração é quando, por exemplo, o guia recebe a mensagem em português e repassa essa mensagem, mas de uma forma de comunicação diferente. Por exemplo, o braille. Então, aqui são as minhas turmas. Eu tenho 3 turmas. Cada turma é referente a um aluno. Ali a imagem do sinal de surdo-cegueira. Então, a turma A. A aluna é surda-cega adquirida com síndrome de Usher, com perda auditiva e baixa visão. Ela também tem déficit intelectual. Ela está aprendendo Libras. Então, a comunicação dessa aluna é a oralidade. O guia intérprete precisa fazer uma fala ampliada para ela, quando estava nas aulas presenciais. Turma B. O aluno é surdo-cego adquirido, nasceu surdo e está perdendo gradualmente a visão, por retinose pigmentar. Sua comunicação é Libras e Libras tátil. Está se familiarizando com Braille. Turma C. A aluna é surda-cega adquirida, nasceu surda, está perdendo gradualmente a visão, possui retinose pigmentar, sua comunicação é Libras e Libras tátil. Está se familiarizando também com Braille. A turma B e C são 2 irmãos que possuem a mesma deficiência. Todos são surdos cegos adquiridos. Significa o quê? Quando a pessoa nasce ouvinte ou vidente, e no decorrer da vida tem perda parcial ou total da visão e audição. Então, não temos surdos cegos congênitos ainda. São surdos cegos que já nasceram surdos cegos e não têm alguma forma de comunicação. Eu vou falar um pouco como foi o atendimento para essa aluna da turma A. Para ela, foi necessário, após uma breve reunião com a equipe pedagógica, que seria necessário uma elaboração de uma apostila interdisciplinar. Porque apesar da mãe, a família, ter acesso às aulas no Classroom, na televisão, no celular, a aluna não conseguia acompanhar. Então, foi necessária a elaboração de uma apostila que atendesse às especificidades da aluna, com fonte adequada e linguagem adequada. Então, ela foi uma apostila que a cada 15 dias a aluna recebe, com fonte 24, espaçamento simples, uma linguagem adequada para que ela possa ter autonomia para fazer as atividades. E também é uma apostila colorida. A escola mesma ela imprime e os pais vão buscar. Participaram desse processo os professores das disciplinas, também como o guia intérprete da aluna. Aqui eu dei um exemplo de uma aula de geografia, aula 20. Era sobre o meio ambiente, claro que não estava dessa forma lá no Classroom, e estava como uma atividade obrigatória. Então, nós pegamos a informação sobre o meio ambiente e adaptamos. Colocamos ali 5 regras para a preservação do meio ambiente. Colocamos uma imagem, porque até os intérpretes presentes podem dizer que a imagem é tudo, para o aluno contextualizar o conteúdo, conseguir responder. Não jogar lixo no chão, e tem a imagem da turma da Mônica. Plantar e cuidar das árvores, não desperdiçar água, não comprar animais silvestres, fazer a coleta coletiva. E depois a aluna respondia de acordo com a imagem. Por exemplo, ali a imagem, a Mônica jogando o lixo no chão. Ela sabia que isso não pode. E também, nessa mesmo conteúdo, tinha para ela explicar o que era meio ambiente. Aqui, outro exemplo é uma aula de português, aula 37, e lá no Classroom estava predicativo do sujeito. Então, nós adequamos para a aluna compreender o que é sujeito e o que é predicado. Então, colocamos uma explicação sobre o que é sujeito, o que é predicado. E essa frase aqui eu tive que fazer no Paint, para poder ficar mais ampliado para a aluna. Ela circulou o sujeito e o restante é predicado. E aqui está a resposta da aluna. Ela fez sozinha, conseguiu fazer sozinha a atividade.
E também nesse conteúdo nós colocamos essa imagem para relacionar uma frase com a imagem. Então, matemática. A matemática é um pouco mais complicado. E lá estava a aula 29, triângulos. Com cálculos, tinha cálculos também. Conversando com o professor, ele disse que a classificação dos triângulos se dá quanto aos lados e quanto ao ângulo. Então, nós pegamos quanto aos lados. Ele falou que era mais necessário. Aqui eu fiz um resuminho, mas na apostila dela está explicado cada item. Triângulo equilátero, isósceles, escaleno. E ela tinha que também identificar cada imagem, cada triângulo, que correspondia a cada triângulo. Aí colocamos uma revisãozinha básica sobre formas geométricas, para ela pintar o que é quadrado, o que é círculo, de acordo com a imagem. E em relação a essa apostila interdisciplinar, a guia intérprete, a Aline, foi de suma importância, porque ela adequou a linguagem dessa apostila à aluna. Como a aluna tem um déficit intelectual, era necessário uma linguagem mais adequada para que a aluna tivesse autonomia para fazer. Então, em todas as disciplinas, tanto eu e a Aline, colocamos as apostilas. A gente colocou um tópico, atividades adaptadas, e postamos lá a apostila. Já vamos para a 5ª apostila. Estamos confeccionando a 5ª apostila. E tanto eu como a guia intérprete também temos o login da aluna. A mãe repassa as fotos de todos os exercícios que ela fez e nós vamos postando em cada disciplina. A turma B e C, os irmãos, né? Então, para eles foi elaborada uma apostila de braille básico, porque como antes da pandemia eles estavam tendo estimulação tátil, então era necessário começar a iniciar em nível básico o letramento em braille. E também exercícios para estímulo visual, justaposição e para coordenação motora. Também houve uma orientação em relação ao tempo do uso do computador. Isso foi repassado para os guias, para os pais e para os alunos em forma de vídeo. E porque 1 hora no computador desgasta muito, realmente, isso para todos nós. Então, 1 hora no computador, parar por 5 ou 10 minutos. Se o aluno estiver com vista muito cansada, nós fazemos exercício de palmo, ou exercício de piscar os olhos. E, atualmente, o atendimento é para sanar as dúvidas das atividades, das disciplinas do ensino regular deles. Então, eles vêm já com algumas questões, algumas dúvidas. Um deles, agora eu não lembro qual deles, que veio até mim, ele fez uma pesquisa, não sei acho que, se não me engano, era na aula prática, e a professora contestou, dizendo que não estava totalmente correto a pesquisa. Porque ela queria que ele explicasse uma frase só, que era uma poesia de Paulo Freire, sobre a escola, e dizia uma parte assim: estou amarrado na escola. Então ele não entendeu porque ele tinha que explicar essa parte, já estava escrita ali, ele não entendeu o que significava aquilo. Então eu precisei explicar que estar amarrado em você, estar amarrado, estou amarrado no sorvete, significa que eu gosto muito. Então, ele conseguiu compreender e fazer essa atividade, refazer a atividade. Então, a apostila de braille básico, eles levaram, ampliado também, o alfabeto, e daí eles tinham que responder conforme apresentava ali no exercício. Por exemplo, aqui, a letra A significa sala e a letra B escola. Então, eles iam procurar para poder responder. Também havia exercícios para eles pintarem as celas do sistema Braille conforme a palavra escrita. Então, por exemplo, escola, eles já tinham no primeiro exercício feito, então seria um pouquinho mais fácil para eles responderem. E também um questionário para responder em Braille. Seu nome,
qual cidade você mora, entre outros. E aqui, esses exercícios também estavam na apostila interdisciplinar da primeira aluna, são exercícios para percepção visual. Esse tipo de exercício também é usado para justaposição, para estimulação visual dentro da sala de aula. E são todos exercícios que eu peguei da internet, né? São exercícios fáceis de encontrar. Recortar e colar de acordo com a cor da aranha. Aqui, recortar e colar de acordo com a figura. Isso trabalha a coordenação motora, a percepção visual. Pintar de acordo com os números. Aqui também é uma percepção visual, uma justaposição também. Ligar a peça que falta. São todos exercícios muito fáceis, encontra rápido na internet. E, para finalizar, eu queria dizer assim que o trabalho do guia intérprete, tanto do guia intérprete como do intérprete, tem sido como uma ponte de aprendizagem mesmo. Sem eles, não teria como ter sido feito esse trabalho. E não teria, assim, não vejo outra forma de ter sido feito esse trabalho se não houvesse essa ponte de aprendizagem mesmo. E parafraseando o que a Lincoln disse, né, o sentimento é de gratidão, porque nós podemos ser os olhos e ouvidos deles, de todos os alunos que necessitam durante essa pandemia. É isso, Adriana. Muito bom, Kati. Eu estou impressionada aqui ainda. Eu acho que o trabalho de vocês é uma coisa que tem que ser vista diariamente para ser compreendido. Aprendi muito nesse universo com vocês aqui. Karina também tem um materialzinho para compartilhar com a gente, né, Karina? Lance um pouco de luz sobre a nossa ignorância aqui, Karina, por favor. Vamos tentar compartilhar, vamos tentar. Vamos ver se eu lembro o que a Catiele me ensinou. Está aparecendo aí para vocês? Ainda não. Agora está começando. Então, tá. Pronto. Foi? Foi. Então, que bom. Aqui eu coloquei esse tema de especificidade porque olhar o estudo de forma generalizada, às vezes, pode prejudicá-lo, né? Você dizer, estudo, então é assim, coloca a Karina ali e está tudo resolvido. Ou então, é surdo cego, é assim, coloca a Karina e está tudo resolvido. A Catiele, ela pode me confirmar minha fala, quando eu digo que esses dois irmãos que ela atende, eles são totalmente diferentes. O atendimento deles também, totalmente diferente. Eu trabalhei com o irmão o ano passado, como guia também, e é uma personalidade totalmente diferente da outra. Os dois são um presente de Deus para a vida do profissional que atende. Então, assim, tanto ele quanto a irmã, eles são maravilhosos, a família super atende, não tem o que dizer, assim, todos os estudos que eu atendo no CBs, eles são especiais na amplitude da palavra, mas esses dois, eles realmente, eles nos emocionam, por toda a garra, toda a força de vontade que eles têm. E até quando bate o pé e dizem que não querem, a gente ri, porque assim, tem todo o direito de dizer um dia, não quero, não vou fazer. Sabe? É muito bom trabalhar com eles, realmente. É um presente de Deus. E aí, eu fiz nesse slide que eu quero apresentar para vocês, também uma homenagem assim, porque eu quero contar como é que foi a pandemia, está sendo para o intérprete, para o guia intérprete, né? Como é que começou toda essa loucura? Assim, logo que na primeira semana, no dia 20, a Nathalie, ela já estava gripada, precisou ficar em casa, a aluna que eu atendo na parte da manhã. Então, ali naquela semana, as coisas já começaram a acontecer, toda aquela tensão de novos avisos e tudo mais, como seria, se seríamos, né, dispensados para ficar em casa por segurança,
e como seria dali em diante. Então, a gente não sabia de nada, né? E na primeira semana, eu entrei em contato com a Adriana já estava correndo assim muito mais rápido do que a gente poderia alcançá-la. E eu falei assim, Adriana, como é que vai ser assim a questão do intérprete, o atendimento aos surdos? Eu não sei, assim, foi eu falar e ela já tinha meio que um plano, e a gente começou a conversar, e ela falou, a gente precisa cadastrá-los, matriculá-los, eu não lembro o que era agora na hora que a gente tinha que fazer. Tinha que baixar o aplicativo e tinha que ensinar a fazer tudo isso. E que parte que foi? E então, a gente começou a usar o WhatsApp. E aqui está a moldura da tela, são esses estudos que são os protagonistas, né? De tudo isso que está acontecendo, por conta deles a gente começou a correr. Então foram madrugadas com a Adriana, não foi uma nem duas, e ligações com os pais, com os alunos, fazendo videochamada para trazê-los para perto de nós, para que eles pudessem confiar que realmente eles não estavam só, e que existia aqui por trás, né, na questão da educação, pessoas realmente comprometidas com eles e com o estudo deles. E aí começou. Aqui eu tenho uma atividade, por exemplo, da Nathalie, que ela tinha que digitar no Google Classroom. É um exemplo, né? Não é uma atividade de português, era uma atividade, eu acho que sociologia, se eu não tenho, não me, ou era história ou era sociologia, em cima de uma imagem, ela tinha que explicar sobre alguns períodos, né? E outros tipos de doença que lá na Espanha também aconteceu, né? Então tem aqui um exemplo de como que é a escrita do surdo, né? Então ela teve que sinalizar e eu ia digitando o que ela estava sinalizando, e isso levou algumas horas também, né? Muito mais do que o período da manhã, muito mais do que o período de 50 minutos de aula. Então, o trabalho com o surdo cego é assim, ele não tem um tempo. E isso que traz uma angústia, porque nós temos, né? Nós temos o período da manhã para atender aquele aluno com as 5 aulas. Então, são 5 disciplinas diferentes. À tarde é um outro aluno que a gente atende, ou outros alunos que a gente atende, com mais 5 disciplinas diferentes. Mas na questão da surdo-cegueira, ela estava me tomando e tomando dela um tempo muito maior. Então, num primeiro momento, foi o mais difícil, e até que a gente foi enxugando esse tempo e colocando todo ele no período da manhã, e com a ajuda da Catiele como apoio, porque a Catiele trabalhando português e matemática com a aluna que eu atendo de manhã, que é a Nathalie, ela trouxe um alívio para a gente também, porque eram 2 disciplinas muito intensas na atividade, por conta da sede estar mandando essas atividades conforme o cronograma deles, então a gente tinha que dar conta disso tudo, e ela não conseguia simplesmente ver as atividades lá e falar assim, não, essa aqui a gente deixa depois, vamos fazer essa primeiro. Ela queria fazer todas, então eu acho que ela também passou um bom tempo com a Catiele para fazer essas atividades e conseguir colocar todas em dia. E aí está um exemplo. Aqui é um exemplo de uma imagem que um aluno me mandou, mostrando que o pai dele ajudou ele a fazer a atividade. E essa imagem nesse dia me deixou bastante emocionada, porque é aquela situação que a Gisele falou, uma questão social que precisa de um olhar muito mais cuidadoso da nossa parte, de muito mais empatia, de muito mais ser humano ao olhar isso. E eu fiquei muito feliz que ele estava conseguindo fazer, e não só isso, o pai dele estava ajudando. Aqui eu borrei a imagem, né, por conta do professor. Foi uma aula que a professora, mas eu posso citá-la porque eu amo de paixão, a professora Carol Molina, atende a Nathalie no privado, atende a Nathalie junto com os outros alunos em sala de aula. É muito boa. Aqui são 2 vídeos, eu vou passar bem rápido para vocês, eu espero que abra. Confirme para mim se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo o vídeo, Adriana. Estamos te ouvindo e vendo 2 imagens. Tá. Aí, abri o seu vídeo. Vamos ver se vai dar o play. Tá. Aqui nós estamos fazendo uma prova que começou de manhã, mas podem ver, agora já é noite. É noite, nós estamos ali ainda, então é na base da soletração. Quando ela tem que digitar alguma coisa,
eu preciso soletrar a palavra, isso leva muito mais tempo do que vocês imaginam. E ela é muito inteligente, é muito rápida, mas a questão visual, ela tem uma especificidade que aprende, e ela fica limitada nesse sentido. Então, às vezes, até ela mesma se irrita, porque ela queria que fosse mais dinâmico, mais rápido, mais, né, mais ligeiro, e ela fica nervosa também em relação a isso. Às vezes, a gente tem que esperar um pouco e se acalmar. Ó, é na base da soletração, e ela tem que colocar lá. Por quê? Porque para o surdo, o português, ele é um código. É como se ela estivesse digitando uma palavra ali. Se ela não conhece aquela palavra, é como se fosse uma senha. Você consegue decorar a senha de banco assim na primeira vez? Você não consegue, então você tem que olhar, digitar, olhar, digitar, olhar, digitar. Então isso leva tempo. O surdo é dessa forma, e é isso que é mais difícil de se fazer entender. Tem um outro aqui, em que acho que é esse que ela tem que ficar para mim. E aí, depois que ela me explica, eu tenho que digitar tudo aquilo. Então, eu não estou só com o meu computador aqui, eu estou com o meu computador, com o tablet da minha filha e com o meu celular. Porque eu tenho que ficar no celular digitando mensagem e mandando pelo WhatsApp para ela. E aqui eu tenho que usar também o tablet para fazer um vídeo se precisar. Então, é sempre com mais de uma tecnologia. Esse vídeo aqui eu acho que faz parte dos vídeos em que a gente está se aventurando com a Adriana em fazer vídeos de apresentação no YouTube. Nós temos um canal agora, cada intérprete, e a gente tem que montar vídeos de apresentação no dia, né? Aqui também são 2 vídeos que levaram tempo. Um vídeo que está aparecendo no celular é um vídeo que eu falo para ela como que ela vai passar por Bluetooth a imagem para poder colocar na atividade. Então, é tudo didático e lento. Esses eu acho que estão um pouquinho mais para cá, mas eu tenho vídeos mais nos primeiros dias. Assim também foi baixar o aplicativo, assim também foi entrar no Classroom, conseguir o e-mail do Arroba Escola, também foi dessa forma. Com ela foi bem mais demorado, porque os outros surdos que só com o vídeo, eu vou mostrar daqui a pouco, já conseguiam fazer o acesso. Ela não, tinha que ser didático, tinha que entrar junto com ela e ir mostrando, fazendo vídeo junto com ela. Eu vou pausar aqui, ó, onde ela tinha que colocar um nome para marcar a presença. Só esse, desde fazer a chamada, já é aqui tem mais um, vou até pular esses, que são parecidos. Eu vou falar desse daqui, porque eu tenho que falar da Adriana, né? Olá, neste tutorial você vai aprender como baixar o aplicativo Esse foi Aula o primeiro. Paraná. Você deve ter recebido este link. Você vai baixar o aplicativo. Nós entramos em contato com a Adriana no dia... E nós começamos a trabalhar com os surdos, fazer o acolhimento mais ou menos no dia 23. No dia 20 eles pararam, no dia 20 de março. No dia 23 a gente começou a fazer o acolhimento, a colocá-los nos grupos, né? Quem tinha saído do grupo da escola, a gente trouxe de volta. A Catiela entrou também no grupo do instituto para poder atendê-los também. E aí a gente começou a conversar com eles e fazer vídeo e explicar qual era o momento, o que estava acontecendo. Tem um vídeo assim que eu apresento a Adriana para eles nem sabiam quem que era ainda, porque a Adriana tinha acabado de chegar, falando que eles precisavam estar conosco. Esses vídeos foram gravados de madrugada e a gente apresentava para a Adriana no outro dia. Eram vídeos no outro dia ou no mesmo madrugada, né? Também, acontecia alguns. A Adriana mandava os vídeos que ela fazia, e daí no horário que ela fazia, ela mandava para a gente e a gente tentava sinalizar
para poder trazer esse acesso ao aluno a entender o que era o CGM, como fazia o cadastro, a importância deles ficarem em casa, que a escola estava fechada. Tinha alunos, por exemplo, que choravam e diziam que não, que a escola não estava fechada, e aí a gente falava, não, é verdade. Tem um aluno que é da praia e que ele brigava com a mãe dele e dizia, não, não está fechada, deixa eu falar com a Karina, e aí tinha que falar com a Karina. O tutorial de hoje vai te ensinar a fazer a busca pelo seu CGI. Todo tempo, no começo, foi dessa forma, foi na base da tentativa, para tentar levar ao surdo essa informação que todos os alunos estavam tendo também. Aqui é um vídeo que fala mais ou menos sobre o que a Catiele falou. São vídeos que falam sobre os alunos surdos-cegos e do atendimento que eles precisavam, né? Não estou conseguindo clicar aqui nele em cima. É um vídeo que fala sobre... Eu acho que eu fiz... Um vídeo que falava sobre... Fechar. Sobre o atendimento do surdo-cego e o tempo que ele tinha que levar fazendo atividade, né? Então, a gente também fazia esse atendimento ao professor, para sinalizar para o professor que tinha um aluno surdo-cego na sala, que dentro daquela dinâmica, né, daquela correria de atender os alunos e acolher, a gente precisava entender a situação desse aluno que ia acessar o Classroom e que é surdo-cego. E os professores começaram a se mobilizar também para fazer o atendimento adequado para esses alunos. Graças a Deus, a gente não viu dificuldade em relação à aceitação dos professores, muito pelo contrário, a gente recebeu o acolhimento dos professores, falavam assim, fica tranquila, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, você vai conseguir, e fica calma. E agora a gente está passando por um outro momento, que é o momento de trazer o aluno para o professor, né? No primeiro momento a gente acolheu como intérprete, fez atividade junto com eles, acompanhou, ensinou todo passo a passo, e agora a gente está passando por um outro momento que é da autonomia e fazer com que ele procure o professor também, que o professor procure por ele também, e que eu seja só a ponte de comunicação, volte a ser só a ponte de comunicação. E é isso, esse é o nosso objetivo, voltar ao que é a escola, ao que é na sala de aula. Eu também tenho que agradecer ao trabalho da Caroline, que a Caroline é a intérprete da Nathalie na aula prática. Então, a Nathalie, ela é atendida pela Caroline na aula prática e pela Catiele no centro. Então, a gente tem esses apoios conosco, né? Não trabalhamos sozinhos. Muito legal de ver. Eu ri por 2 vezes, porque aquele primeiro vídeo que a Karina apresentou ali era um vídeo experimental. Eu fiz um tutorial e mandei para ela testar o aplicativo. E aí eu mandei para uma segunda pessoa para ela ver o resultado. Essa pessoa postou num grupo, e do grupo foi para o Face, e de repente eu recebi elogios da sede, de núcleos de Maringá, de Umuarama, viralizou. Esse vídeo é 2 de maio, né? 2 de abril. 2 de abril, antes da gente ter voltado, de fato. Porque ali pelo dia 26, aí eu comecei a pedir para vocês resgatarem o @escola dos alunos, liberar acesso, porque eu tinha certeza que seria pelo Classroom, e se demorasse voltar, nós faríamos algo já. Muito legal de ver que essas coisas todas aconteceram, que nada foi em vão e que a educação não parou. Que nós estamos aí, estamos dispostos, e os nossos alunos também. Eles ainda choram, porque a escola está fechada, mas eles choram também quando nos não veem nas reuniões Meet, eles choram também quando levam cestas de alimentos para eles, cestas de higiene, quando a gente enxerga a pessoa atrás do aluno. E muito do trabalho de vocês é isso,
é enxergar a pessoa que está atrás daquele nome de aluno. Em nome do Núcleo de Educação, eu gostaria de agradecer imensamente a dedicação, o trabalho de vocês e essa paixão, que é impagável, gente. Nenhum salário nunca vai recompensá-las, de fato, pelo que vocês fazem. Temos muito orgulho de ter vocês no nosso time de inclusão. Tá? Gostaria de saber se vocês querem falar alguma coisa para finalizar. Eu estou bastante satisfeita com o nosso bate-papo hoje. Eu gostaria só de agradecer, Adriana. Eu que agradeço. Estou muito feliz mesmo. A equipe do Instituto de Educação e do CEBEJA, a equipe diretiva, a equipe de coordenação pedagógica, a secretaria que nos atende, o pessoal que elabora ali as cestas básicas para entregar para os alunos. Não tem palavras para aqueles que continuam trabalhando lá na escola, né, de forma escalonada, estão atendendo os alunos que não têm acesso, que precisam da atividade impressa. Eles também têm surdos lá, como a Gisele falou, também tem surdo, né, com dificuldade específica de vulnerabilidade, então que precisam ser atendidos, de distanciamento por conta que moram na praia, que também precisam ser atendidos. E assim, nós, como intérprete, guia intérpretes e professores de centro de apoio, não conseguiríamos fazer isso sozinhos, não conseguiríamos alcançar os surdos nesse momento, se não estivéssemos com uma equipe que realmente acreditasse no nosso trabalho, acredita que a gente está trabalhando sim, que a gente está trabalhando bastante, a gente dá o retorno para eles sempre que pode, mas não tem como não agradecer. Meu muito obrigado às escolas, às equipes, às famílias que permitem que vocês entrem nos lares deles e dão esse apoio. Obrigada, Larissa. Larissa saiu do nosso núcleo, mas hoje está nos prestigiando com a sua presença e com a sua brilhante atuação de intérprete. Obrigada, Gisele. Disponibilizaram aí quase 2 horas só para o nosso bate-papo, fora o tempo de preparação. Obrigada, Catiele. Obrigada pelo teu trabalho, tua paz de espírito, tão novinha e tão inspiradora, né? Obrigada, Karina. Obrigada por essa alegria, essa força de vontade, essa vontade de viver. Vocês são o rosto do nosso núcleo hoje. Vocês são os olhos, os ouvidos dos alunos de vocês. Vocês transformam em voz os lamentos calados dos seus alunos. Muito obrigada por promover essa equidade. E obrigada ao nosso público hoje, que estiveram fielmente ali nos acompanhando e mandando elogios para vocês e agradecimentos. Tá? Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada.